Agora a gente vai anunciar a nossa próxima conferencista, Dora Kaufmann, que vai falar sobre inteligência artificial e ESG. Dora é doutora e pesquisadora em impactos sociais da inteligência artificial, professora da PUC de São Paulo, colunista da Época Negócios e colaboradora dos jornais O Globo e Valor Econômico. Seja bem-vinda, Dora. Bom, boa tarde a todos. Aqui da parte da frente está reservado, aí fica vazio. Aí lá, o pessoal lá no fundo. Bom, 8 anos atrás, eu juro para vocês que eu não me lembro por que eu pensei que a inteligência artificial ia mudar o mundo e que eu queria estudar essa tecnologia. E desde então, quer dizer, na ocasião, esses 8 anos atrás, eu tomei a decisão, o meu campo de conhecimento é a área de ciências humanas e sociais, mas eu tomei a decisão de também estudar a tecnologia, aproveitando que eu fiz engenharia em 1843, então preservei a lógica, né, ligada às ciências exatas. E eu venho, desde então, esses 8 anos, a minha vida é dedicada a estudar, escrever, ler, falar sobre inteligência artificial. Até que o ChatGPT mudou minha vida, porque era um assunto que poucas pessoas conheciam, falavam, e agora é um dos tops da vez. Bom, o tema, como foi anunciado da minha conversa hoje com vocês, é a relação entre inteligência artificial e ESG, que é o tema geral. Mas eu vou começar falando alguns conceitos básicos que eu acho da inteligência artificial que é importante para a gente responder a pergunta. Quando nós estamos falando hoje de inteligência artificial, sobre o que nós estamos falando, né? Como eu disse, virou, e todos vocês têm acompanhado, é um dos temas hoje mais comentados. É difícil o dia que não saia algum artigo na mídia, na grande mídia, falando sobre inteligência artificial. Mas é importante a gente, pelo menos aqui, entre nós, né, começar a pensar o que é inteligência artificial, sobre o que nós estamos falando. Bom, primeira coisa praticamente todas as implementações hoje de inteligência artificial trata-se de uma técnica, né? Abstraindo a parte, por exemplo, da ciência, mas quando a gente fala de aplicações da economia, na sociedade em geral, nós estamos falando de uma técnica. Essa técnica se chama redes neurais profundas, em inglês Deep Learning. Então, ela é uma técnica, ela foi pensada na década de 80, e ela foi pensada, essa técnica, ela foi a melhor solução, a melhor técnica para concretizar o objetivo desde o início do campo da inteligência artificial, que foi criado em 1956. Qual é o objetivo? Desde o início é reproduzir nos sistemas maquínicos ou numa máquina, né, a parte, pelo menos, da capacidade, da cognição do cérebro biológico, do cérebro humano, né? Então, essa técnica, ela foi, como eu disse, ela foi pensada na década de 80, a partir de uma série de outras invenções, outras descobertas anteriores, porque é assim que evolui a ciência e a tecnologia, né? É sempre um processo coletivo que vai evoluindo, são várias colaborações ao longo do tempo. Ela foi reconhecida num evento específico que aconteceu em 2012, e ela começou a ser usada em larga escala a partir de 2015, 16, 17. O que eu quero dizer com isso? Que a inteligência artificial, o campo, apesar de ter sido criado em 1956, nós estamos falando, de fato, de uma técnica que está nos seus primórdios, né? 2017, 2016, 2017, é muito recente. Essa técnica, que em português chama as redes neurais profundas, e tem esse nome porque foi inspirado na maneira do funcionamento do cérebro humano. Não tem nenhuma relação, nem tangencia a complexidade do nosso cérebro, mas foi inspirado no funcionamento. Ela tem duas grandes categorias.
Uma categoria é a chamada IA preditiva, e a outra categoria é a generativa. A IA preditiva, como diz o próprio nome, ela prevê acontecimentos, né? Então, essa técnica, que é um modelo estatístico de probabilidade, vou voltar a isso já já, a partir de grandes volumes de dados, o sistema de IA preditiva, ela faz previsões. Qual é uma das características dessa categoria IA preditiva? Para cada sistema, para cada tarefa, para cada propósito, eu tenho que criar um sistema específico. Então, por exemplo, vamos pegar todas as plataformas de streaming. Aliás, todas as plataformas e aplicativos que a gente usa no cotidiano, hoje, tem na essência do modelo de negócio, tem inteligência artificial. Então, todas as plataformas de streaming que fazem a recomendação. Se eu quero esse objetivo, eu crio um sistema. Se eu quero identificar se a imagem de uma tomografia computadorizada de um pulmão é cancerígeno ou não, eu monto um outro sistema. Então, para cada tarefa, eu tenho que criar um sistema específico. Outra categoria é a generativa, né? A IA generativa ficou, digamos, adquiriu visibilidade, evidentemente, a partir de novembro, com o surgimento do ChatGPT. Quem aqui já experimentou o ChatGPT? Então, é isso. Tem outras soluções assemelhadas, mas é o mais popular. Aliás, eu fiz dia 29 de junho, se não me engano, eu publiquei no Globo um artigo que eu trago baseado em 4 pesquisas de instituições com credibilidade, de reputação, mostrando que não é tão hype assim, esse hype, né? Mas dos resultados dessa pesquisa mostrava que o ChatGPT, em geral, é 3 vezes mais conhecido e usado, por exemplo, do que o Gemini do Google. Bom, essa IA generativa, na verdade, a primeira solução de IA generativa data de 2014. Talvez alguns de vocês já ouviram falar a famosa GAN, que, como, em geral, as aplicações de inteligência artificial têm um lado positivo ou não tão positivo. Essa GAN, ela tem vários benefícios do ponto de vista no setor de saúde, também na cultura, na arte, mas ela também está por trás do famoso deepfake, né? E o deepfake é uma sofisticação da desinformação que tem sido bastante debatido pelos impactos negativos na democracia. Bom, mas aí, em 2022, proliferaram várias soluções ligadas à imagem, até que em novembro surgiu o ChatGPT. Diferente da IA preditiva, da categoria de IA preditiva, a categoria de IA generativa, ela é multitarefa. Como vocês, praticamente todo mundo já experimentou o ChatGPT, já teve a própria vivência de que você pode perguntar N diferentes assuntos e que ele vai te responder, certo ou não, mas ele vai te responder. Bom, o que difere se eu tenho uma mesma técnica, que é rede de neurais profundas, em inglês Deep Learning, e com 2 categorias, o que determina se é uma categoria ou outra? O que determina é uma coisa chamada arquitetura, né? Então, tem lá o campo da inteligência artificial, que, como eu disse, foi criado em 1956, uma sub-área que chama aprendizado de máquina, em inglês Machine Learning. Dentro tem uma técnica específica e com as 2 categorias. E arquitetura? O que significa arquitetura? É o senso comum que nós temos. Qual é a arquitetura aqui dessa sala? É a maneira como eu organizo os elementos que compõem essa sala. Então, aqui eu tenho as cadeiras, sei lá, tem o palco, em suma. Como é que eu organizo os elementos? A arquitetura de um prédio é sempre com esse sentido. Como eu organizo os elementos que compõem o objeto do qual eu estou trabalhando. Então, vou pegar aqui só exemplificação, evidente, não vamos entrar nada na parte da tecnologia em si, mas aqui tem 2 arquiteturas, né? Quais são os elementos que compõem essa técnica? São basicamente 3. Aquelas bolinhas, que são chamados neurônios artificiais, que exatamente tem esse nome porque inspirado no funcionamento, como eu disse, do cérebro biológico, que são os neurônios. As setinhas, que são as relações entre as bolinhas, e o número de camadas, né? Em inglês chama-se layers. Então, vocês veem que a primeira é diferente a maneira como eu organizo os traus dos 3 elementos.
A primeira é chamada CNN, daquela ilustração, que está ali só a título de ilustração, ela é a melhor arquitetura para reconhecimento de imagem e de som, de voz, né? A segunda que é a CNN, a segunda é a chamada Transformer. Essa arquitetura, ela foi pensada, desde 2016, o Google começou a usar a inteligência artificial no produto tradutor, o Google Translate. Em 2017, a área de pesquisa do Google criou essa arquitetura chamada Transformer, que, como eu disse, é a maneira como você organiza os elementos que compõem a técnica de redes neurais profundas, e o Google produziu em código aberto. Por essa razão, a OpenAI utilizou para ser a base da solução do ChatGPT. Então, o Transformer está na base da solução do Gemini e está na base da solução do ChatGPT. Então, quando a gente discute, que eu saiba, eu conheço na IA preditiva em torno de 15 arquiteturas. Eu tenho a impressão que a ordem de grandeza não deve passar de 30. E na IA, na generativa, tem algumas arquiteturas mais recentes. Bom, aí vamos seguindo. A outra característica, assim, pensando do ponto de vista conceitual, aqui me importa o conceito, os conceitos, a lógica, porque eu acho que toda vez que a gente vai lidar com algo novo, teve uma entrevista antes do evento, que justamente o entrevistador me perguntou sobre como é que eu reajo ao medo das pessoas em relação à inteligência artificial. Eu acho que a maneira, não vou falar nada novo, aqui não tem, somos todos adultos, a maneira de a gente enfrentar o medo é sempre a gente conhecer. Quanto mais a gente conhece, mais a gente sente à vontade, mais a gente sabe lidar com aquilo que nos tira da famosa zona de conforto. Então, a inteligência artificial, como algo novo, o mais importante, a minha missão, digamos, hoje, é transmitir o funcionamento, a lógica dessa tecnologia. A partir daí, eu acho que fica muito mais fácil de implantá-la, de utilizá-la, de interagir com as soluções. Então, ela é a inteligência artificial é uma tecnologia digital. Como ela se diferencia das diversas outras tecnologias digitais? Porque ela é a única tecnologia digital considerada de propósito geral. O que é uma tecnologia de propósito geral? A definição histórica do que é uma tecnologia de propósito geral é uma tecnologia que muda a lógica de funcionamento da economia e da sociedade. Então, dentro do processo de inovação, você tem o que se chama inovação incremental e inovação disruptiva. Uma tecnologia de propósito geral, ela é disruptiva. Só para ilustrar também, as 3 últimas tecnologias consideradas de propósito geral foi o carvão, que começou a Revolução Industrial no século XVIII, depois a eletricidade, que foi a segunda fase da Revolução Industrial, depois a computação e agora, no século XXI, a inteligência artificial. Isso, para mim, agora que eu vou comentar, é para mim a grande mudança no mundo do negócio, onde eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, então um pouco assim eu gostaria até de ter na último painel de manhã ficaram várias dúvidas, inclusive, que eu gostaria de conversar, porque um dos painelistas falou que a cooperativa de crédito tem só 7% do mercado, então eu fico imaginando a competição, porque hoje toda a área de crédito no Brasil e no mundo se modificou. Na minha época de mercado financeiro, eram os grandes bancos e pronto. Hoje, a competição está muito mais dispersa e diversificada. Mas eu acho que, do ponto de vista do mundo dos negócios, para mim, essa é a grande mudança. Nós estamos migrando de um mundo de máquinas programadas para um mundo de máquinas probabilísticas. Porque, como eu disse, a técnica que permeia praticamente todas as implementações hoje de inteligência artificial é o modelo estatístico de probabilidade. Então, quando a gente está falando de máquinas ou sistemas habilitados por inteligência artificial, nós estamos falando de máquinas e sistemas probabilísticos. Isso,
não vai ter tempo para falar sobre isso. Aliás, vou falar só um pouquinho no final, mas eu estou coordenando uma pesquisa para a Brasca, que é a Associação Brasileira de Empresas de Mercado de Capital Aberto, e a primeira fase já estamos no momento de escrever o relatório. Nós fizemos uma pesquisa para identificar como que o mercado no Brasil estava usando a inteligência artificial, né? Então, nós entrevistamos alguém do conselho, no conjunto de empresas que nós selecionamos, o CEO e o Head de Tecnologia. E, de fato, essa é um dos grandes desafios, porque quando eu tenho um sistema programado, como muitos de vocês devem ter familiaridade, se o programador fizer tudo certo, o sistema vai entregar a mesma coisa até o final. Ele só se modifica se eu mudo a programação. E quando eu faço a avaliação, o termo que se usa no jurídico, que é estar em compliance com as questões éticas, com os objetivos da área de negócio, com as normas, regulamentações na partida, num sistema programado, eu não preciso mais me preocupar. Ele não vai se modificar, como eu disse. Num sistema habilitado por inteligência artificial, que é probabilístico, isso não ocorre. Primeiro, é um sistema probabilístico. Então, ele já tem o que se chama variável de incerteza intrínseca. É sempre uma probabilidade. Que eu conheça, a maior taxa de assertividade foi a identificação de câncer numa imagem de tomografia de pulmão. Chegou a 97% de acerto. Mas não importa se é 97, 95, 88, é sempre uma probabilidade. Então, isso já tem uma incerteza, o que não acontece num sistema programado. Além disso, a matéria-prima do sistema de inteligência artificial são os dados. Então, quanto mais vai entrando mais dados ao longo do processo, e quanto os dados novos que vão entrando, eles modificam o funcionamento do sistema. Existem outras questões também, mas o principal é pensar, eu estou num mundo de máquinas programadas, que do ponto de vista de identificação e monitoramento do risco, tem uma mudança significativa, radical, eu diria. É muito mais complicado você identificar e monitorar o risco num sistema probabilístico, que são os sistemas habilitados por IA. A outra mudança, do ponto de vista também conceitual, é essa relação entre sociabilidade e eficiência, né? Hoje, cada vez mais, você pode produzir um produto, um serviço, uma comunicação, uma avaliação de crédito, não importa a área que você atue, né? Cada vez mais as organizações buscam cada vez ter mais informações sobre o seu público-alvo para ter produtos, serviços, comunicação mais assertiva, né? Então, e como é que surge, abstraindo os dados, por exemplo, gerados a partir de sensores, no conceito de fábrica inteligente, dentro da ideia de indústria 4.0, ou qualquer outro dados gerados por sensores. Mas os dados pessoais são gerados pela sociabilidade. Então, hoje é mandatório que alguma empresa que vai fazer alguma campanha, por exemplo, de marketing, inclua canais de relacionamento com o seu público-alvo. Quanto mais intenso for esse relacionamento, mais dados vão estar sendo gerados e mais conhecimento, pelo menos teoricamente, tem mais conhecimento para você ter produtos, serviços, comunicação mais assertivo. A outra questão, assim, para terminar essa parte mais conceitual, é que o campo da inteligência artificial, mesmo que foi criado em 1956, ele não tem até hoje uma teoria unificadora. E isso é um problema, porque quando eu tenho uma teoria, eu sei o que vai acontecer, eu não preciso experimentar, né? Se eu largar esse passador aqui, todo mundo sabe o que vai acontecer, né? Porque existe uma teoria, a teoria da gravidade. Diz a lenda que o Newton estava lá embaixo da árvore, caiu uma maçã na cabeça dele, aí ele pensou na teoria, mas sendo lenda ou não, o fato é que eu tenho uma teoria, então eu tenho certeza absoluta, eu não preciso experimentar. No campo da inteligência artificial, como é que ele evolui, se não tem uma teoria? Ele evolui através de modelos empíricos. O que é um modelo empírico? Eu monto um sistema, um modelo para alguma tarefa, eu experimento
e o resultado é positivo. O que quer dizer que o resultado é positivo? É melhor do que qualquer outra opção que eu tenha, né? Então, mesmo aquelas pessoas, a equipe que desenvolveu, por exemplo, o ChatGPT, não tem controle sobre o que ele vai entregar, né? Como ele vai se comportar, né? Então, isso foi uma discussão, logo quando ele foi lançado, as polêmicas e a resposta, na época, da OpenAI, que é quem criou o ChatGPT, é que estava, de fato, em beta, né? Como se diz na linguagem de tecnologia. Estava sendo experimentado. A questão é que, na história da humanidade, pelo menos que eu saiba, nunca se colocou em experimentação em beta algum sistema para tantas pessoas de forma aberta. Sempre quando você tem um sistema na tecnologia em beta, você faz por um ambiente controlado, né? Da mesma forma como você vai testar um produto, seja produto de consumo, até um novo suco, você faz num ambiente controlado porque você está acompanhando. Então, o fato de não ter uma teoria é um complicador, porque não tem como prever exatamente o que vai acontecer. É sempre uma experimentação. E isso, por exemplo, não sei quem de vocês está acompanhando, mas todo o processo, por exemplo, da Microsoft, em agregar nos seus produtos o ChatGPT, né, o que está por trás do ChatGPT, a tecnologia por trás do ChatGPT, ou no caso do Google, do Gemini, é um processo desafiador, em parte porque não se tem controle sobre como que vai se comportar essas novas soluções. Bom, aí vem uma pergunta assim, por que a IA é estratégica hoje, né? Por que é assunto e por que nós todos estamos tentando compreendê-la? Aí vamos esquecer a inteligência artificial. Vamos pensar como é que é o processo de decisão, né? Como nós, humanos, pessoas, né, e organizações, como é que a gente toma decisão? Quem fala aí? Vamos abstrair emoções, sentimentos, o tal do inconsciente, do ponto de vista racional. Eu preciso tomar uma decisão. Quem diz para mim, o que eu busco? Ninguém vai se arriscar? É o óbvio. Hã? Fala alguém. O que eu busco quando eu preciso tomar uma decisão? Oi? Informação. É óbvio, né? É o que eu busco. Quanto mais é importante a decisão, mais eu busco informação. É assim que funciona, assim que nós funcionamos para as coisas mais simples, mais complexas, assim que funcionam as organizações, né? Não tem nenhum negócio que não busque informação para tomar decisão. Não tem nenhum gestor, aliás, o gestor responsável que não busque informação para tomar uma decisão. Então, o que aconteceu, pelo menos nos últimos 30 anos, vamos supor, com base nessa informação, foram se desenvolvendo modelos preditivos, né? Então, se eu vou produzir esse casaquinho, eu tenho que fazer a previsão de quanto é o meu potencial de venda e, a partir daí, eu vou montar o tamanho da minha fábrica, quantas pessoas eu vou contratar, a matéria-prima, tudo é pensado em qualquer situação em relação a previsões com base na informação. Então, o que é o novo? Né? Sempre tomei decisão, pessoas, organizações, com base em informação e usando modelos estatísticos, que evidentemente foram se sofisticando ao longo desse tempo. Tem algumas situações que a organização nos diz, estamos usando inteligência artificial. A gente vai olhar, são modelos estatísticos avançados, que se confundem, mas tem uma natureza diferente. O que é o novo? Alguém se arrisca? O que é o novo? Que mudou, ou está mudando, aliás, já mudou em parte, essa dinâmica que tivemos pelo menos nas últimas 3 décadas. É a sociedade hiperconectada. Então, hoje, grande parte, ou parte significativa da nossa sociabilidade e interação, comunicação, se dá ou através de ambiente digital ou por equipamento digital. Quando a gente se comunica ou interage dessas duas formas, o que a gente está gerando? Dados, né? O chamado Big Data. Então, vamos pensar na lógica, né? Se eu sempre tomei decisão, pessoa física, organização, baseada em informação, e hoje eu tenho um conjunto extraordinário de dados, qual é a minha intuição? É que, bom, eu tenho a possibilidade ou a chance
de ter decisões mais assertivas, porque eu tenho mais informação. Então, qual é o desafio? É como extrair insights ou informações úteis do Big Data. Se eu não tenho uma técnica que me permita lidar com esse grande volume de dados, ele não me serve para nada, absolutamente nada. Ele fica lá e eu não tenho como interagir com ele. Aí que entra, do meu ponto de vista, hoje, por que a inteligência artificial está sendo cada vez mais importante? E é a tecnologia estratégica do século XXI. Porque ela é o único modelo estatístico de probabilidade que permite lidar com grandes volumes de dados. Os modelos estatísticos tradicionais, eles têm uma limitação para lidar com grandes dimensionalidades, né? Então, nessas pesquisas, na pesquisa que eu mencionei, uma das portas de entrada de começar a adotar a inteligência artificial tem a ver com a substituição de modelos estatísticos tradicionais por modelos estatísticos habilitados por inteligência artificial, exatamente para poder ter a possibilidade de agregar mais dados e, com isso, ter decisões mais assertivas, previsões e decisões mais assertivas. Bom, então a inteligência artificial, ela viabiliza hoje o modelo econômico baseado em dados, né? Que é o dado, a matéria-prima. Então, modelos, como eu disse, baseado em dados, vou passar rápido. Bom, aí vamos falar que é o tema central, isso aí foi, de fato, uma introdução, sobre IA e sustentabilidade, né? Então, a inteligência artificial, eu já escrevi várias colunas na Época Negócios, e também em maio, se não me engano, eu publiquei no Globo um artigo só sobre essa relação entre a inteligência artificial e a sustentabilidade ou a mudança climática, né? Aí tem um paradoxo. Ao mesmo tempo que a inteligência artificial tem contribuições fundamentais para enfrentar a mudança climática, né, de várias formas. Primeiro, hoje a humanidade tem o conhecimento que nós temos sobre essa mudança climática, em parte tem a ver com a inteligência artificial, que, como eu disse, é o modelo preditivo que consegue lidar com grandes volumes de dados. Então, os especialistas em mudanças climáticas, em sustentabilidade, eles usam inteligência artificial nas suas pesquisas para poder incorporar um grande volume de dados. Ao mesmo tempo que em pequenas coisas, toda vez que a gente, por exemplo, na organização, otimiza um processo usando inteligência artificial, você já tem um impacto positivo sobre o meio ambiente. Por quê? Porque, no mínimo, você está reduzindo o tempo de execução daquela tarefa, né? Então, tem uma listas, assim, a inteligência artificial permite, por exemplo, você fazer a previsão mais assertiva de demanda de oferta de energia, fazer um match mais assertivo em relação à demanda e oferta de energia, com isso você tem ganhos. E aí tem uma infinidade. Agora, qual é o paradoxo? O paradoxo é que, ao fazer isso, essa técnica de inteligência, de redes de negócios profundas que eu falei, que permeia praticamente tudo que hoje acontece de inteligência artificial na economia, na sociedade, ela é intensiva em dados, né? Como eu também disse, a matéria-prima são grandes volumes de dados, né? Quando você tem um sistema de grande volume de dados, você precisa de uma capacidade computacional muito robusta, né? Então, você precisa de sistemas computacionais robustos, né? Hoje, esses grandes sistemas, grandes soluções de inteligência artificial, os únicos sistemas que estão dando conta são o que se chama computação em nuvem, que no planeta está centrado quase 70% em 3 empresas. A AWS, da Amazon, que tem em torno de um pouco mais de 30% do mercado, a Microsoft e o Google, nessa ordem, né? Então, e quando eu uso uma capacidade, preciso usar uma capacidade computacional muito robusta, o que acontece? Eu preciso de muita energia. Quando eu uso muita energia, qual é o impacto? Eu tenho emissão de CO2. E, além disso, para resfriar os sistemas de processamento de dados, eu preciso de água. Então, eu uso intensamente 2 elementos fundamentais nas questões climáticas, que é energia, com emissão de CO2, e água, né? Então, esse que é o paradoxo. Então, tem toda uma discussão. Tem algumas técnicas de tornar mais eficiente o processamento de dados, os data centers, e tem também, mais fácil de compreender, por exemplo, é usar energia renovável nos data centers, né? Então, tem toda uma discussão
mundo afora, sobre o impacto, as previsões para daqui a 5, 10 anos, já está sendo consumido uma parte significativa de energia. Então, essas são as discussões. Bom, essa eu coloquei aí porque esse livro, Atlas of AI, é super interessante e ela trata fundamentalmente dessa questão, que não tem nada de artificial a inteligência artificial, né? Tem impactos reais sobre o planeta. Bom, aí o tempo está passando, vou pegar assim, aqui, só para ter uma ilustração, algumas macro tendências do crescimento econômico hoje, que eu identifico alinhadas com a agenda ESG, né, que é o tema hoje do evento como um todo. A transição verde, a mitigação da mudança climática, fontes de energias renováveis, rastreamento da cadeia de suprimento, uso de dados para produtos e serviços e uso de dados para novos modelos de negócio. Todas essas 6, né, tem outras, mas essas que eu, pelo menos, acho que são as mais relevantes. Essas 6, elas têm uma pegada e uma contribuição muito forte da inteligência artificial em cada uma delas. Aí, pegando as 3 letrinhas, né? Então, o environment, né, o meio ambiente, como eu já disse, a IA tem o potencial de impulsionar positivamente a agenda e tem esse paradoxo de impactar negativamente o meio ambiente por ser intensivo em dados, intensivo em processamento de dados e uso de energia e água. No pilar social, uma questão que eu queria falar sobre a IA. Assim como toda tecnologia, a inteligência artificial não é neutra, mas ela também não é autônoma, né? Então, quando eu vejo nos jornais, muitas vezes fala a ética da inteligência artificial. Na verdade, nós estamos falando de ética da sociedade humana, né? Como ela não é autônoma, depende de como os seres humanos desenvolvem e usam, adotam essa tecnologia. Então, não tem nada dado a priori, né? Depende dos seres humanos, da sociedade, das instituições, dos governos, de construir o que é o futuro. Como é que a gente constrói uma inteligência artificial sustentável, ela mesma sustentável, né? Então, no pilar social, ela tem contribuições enormes, né, para reduzir a desigualdade, mas também da forma como ela for adotada, ela pode também aumentar a desigualdade, né? Hoje nós temos 3 níveis de desigualdade muito fortes. Um é a desigualdade entre países. Então, os Estados Unidos e a China estão anos-luz na frente do desenvolvimento, da pesquisa, desenvolvimento e implementação da inteligência artificial em relação aos outros países. Nós temos uma desigualdade entre empresas, desigualdades que estão crescentes. As empresas que estão adotando na frente estão transformando o seu modelo de negócio e as que não estão fazendo. E tem uma desigualdade entre as pessoas, né? As pessoas que estão se capacitando e as pessoas que não estão se capacitando. No pilar governança, bom, se a inteligência artificial é a tecnologia de propósito geral do século XXI, é a tecnologia estratégica para o desenvolvimento de uma empresa, para a sustentabilidade dos próprios negócios, é claro que ela tem que estar no G, ela tem que fazer parte dos princípios, das diretrizes de qualquer framework de governança. Aí, eu não posso deixar de falar, foi lançado agora, né? Aliás, a minha coluna da Época Negócios, amanhã, que sai amanhã, é exatamente sobre esse plano, né? Eu tive cuidado de ler diversas vezes esse plano e eu faço uma crítica a cada uma das etapas, né? Eu acho que, como eu disse no início do artigo, é positiva, uma boa ideia, uma boa iniciativa, mas está longe, muito longe, de nos colocar no ecossistema, de inserir o Brasil no ecossistema mundial de inteligência artificial. Mas nesse plano também, porque hoje se fala muito, ainda mais que nós estamos em pleno G20, né, e o Brasil é o presidente do G20 atual, o plano traz, isso aqui é a foto do próprio plano, o que é uma IA para o bem de todos, aí levanta exatamente alguns dos aspectos do que seria IA sustentável. Aí o gestor de negócio, aí é uma discussão também importante, essas questões éticas e as questões, impactos sociais, tem toda uma dificuldade da área do pessoal de tecnologia, de quem toca negócio, de pensar que isso de fato tem relevância, é um valor fundamental, né? Assim, pela mesma experiência, minha relação, uma interação com o mercado,
é muito de que a área de negócios e TI nem se fala, acha que isso atrapalha, né? E é tratado como se fosse uma questão só de posicionamentos, de postura, mas, na verdade, cada vez mais, né, e tem inúmeras pesquisas mostrando isso, essas questões têm impacto no resultado financeiro das empresas. Então, efetivamente, as variáveis críticas a balizar as prioridades são as métricas de desempenho, né? Então, a única maneira, ao meu ver, de mudar essa dinâmica interna das organizações é mudar, claro, as métricas de avaliação do resultado. Se a métrica é sempre ligada ao desempenho e o resultado financeiro, essas questões não vão ser consideradas relevantes. Então, tem que ter uma mudança, né? Para isso, tem que ter uma sensibilização. A inteligência artificial é uma questão também importante, ela não é solução para tudo, né? Muitas das vezes eu vejo nas organizações usando inteligência artificial para determinada tarefa que não precisava, porque ela é custosa, né? Ela não é simples, ela tem tecnologia complexa, a implementação dela, você precisa mudar processos, cultura, você precisa ter dados, né? É fundamental você ter dados. A maior parte do uso ainda, pelo menos no Brasil, que dessa pesquisa confirmou a minha impressão inicial, está usando soluções que são ofertadas no mercado, não desenvolvidas internamente. Mas mesmo soluções ofertadas no mercado, para você adaptá-las ao seu negócio, você tem que ter dados, você tem que ter os seus dados, né? Se é um sistema que a matéria-prima é dados, o dado é fundamental. Assim como, por exemplo, na economia industrial do século passado, o petróleo era fundamental. Sem dados, quantidade e qualidade, o sistema não funciona, né? Então, se você não tem dados da sua empresa, os dados da sua operação, não tem como você ter soluções adaptadas ao seu negócio, né? Então, tudo isso precisa... Então, o que eu ia comentar é que muitas das situações a gente vê o uso de inteligência artificial para tarefas que não precisava, tarefas mais simples, que não estão usando quantidade de dados razoáveis, que existem inúmeras outras soluções de modelos estatísticos tradicionais que dá conta, né? Então, é muito importante, e a gente não identificou no mercado, nessa pesquisa, nenhuma dessas situações, a organização ter uma estratégia de IA, que faça um diagnóstico. Quais são as atividades que eu tenho no meu negócio que, de fato, vai agregar valor esse investimento em inteligência artificial? Aí que é um pouco das pesquisas, né? A gente já está na fase de escrever o relatório. Essa pesquisa foi financiada pela Vivo, Itaú, Cosan, Cielo e Accenture, né? E a gente já está na fase de escrever o relatório. A data prevista para tornar público no evento por enquanto, 30 de agosto, né? Então, algumas que nós identificamos, assim, em primeira mão, compartilhando com vocês. Algumas delas eu já comentei, né? Então, de fato, após o ChatGPT, a inteligência artificial está na pauta das organizações. Então, os conselhos começaram, se sensibilizaram que a inteligência artificial é estratégica, é fundamental para a competitividade, para garantir a competitividade, em suma, para garantir, como eu já disse, a sustentabilidade do negócio. Predomina modelos pontuais, né? Como eu também já falei, não encontramos nenhuma estratégia geral, são usos pontuais, em geral, soluções trazidas pela área de TI, algumas poucas trazidas pela área de negócios. Uma questão que, para mim, é um problema que me preocupa, é a simetria de conhecimento sobre inteligência artificial entre os gestores, que são os tomadores de negócio, de decisão, os gestores, seja de qualquer área, e o pessoal de TI, né? Em geral, o que a gente observou é que os gestores têm baixo conhecimento ou nenhum sobre inteligência artificial. Então, é muito difícil você tomar uma decisão, porque você toma uma decisão sem ter consciência, sem conhecer os riscos que você está correndo. Vocês que são da área de crédito, tem alguma coisa que eu aprendi no mercado financeiro, é que o problema não é risco. O problema do risco é quando você não sabe qual é o risco que você está correndo. Isso que é o grande problema, porque aí você não toma nenhuma medida para mitigar aquele risco, né? Então, o que a gente vê, e o pessoal de TI, em geral, também não é uma regra, se preocupa mais com a eficiência do modelo, do uso.
e não com as questões de se está compatível com o negócio, com o objetivo de longo prazo da organização, das metas, da estratégia da organização. Então, precisa a capacitação do gestor para entender a lógica. Eu faço uma analogia, não é muito boa, mas é uma analogia com carro, né? Eu imagino que a grande parte daqui das pessoas sabem dirigir, como é o meu caso, mas eu não sei nem fazer um carro, nem consertar um carro. Mas o que a gente sabe? A gente sabe, todo motorista sabe a lógica de funcionamento do carro. A gente sabe que tem um obstáculo, a gente tem que desviar, a gente sabe que parou no sinal, farol, depende qual é o estado que a gente está, tem que frear e não acelerar. Então, é nesse sentido, a importância do gestor ter o conhecimento da lógica de funcionamento dessa tecnologia. Com isso, ele vai conseguir entender mais, identificar os riscos e tomar as medidas necessárias para mitigar esses riscos. Soluções de IA generativa fornecedores. Bom, o que está acontecendo com a IA generativa, que eu acho que deve ser a experiência de todos vocês? As empresas ainda estão muito cautelosas para adotar, do ponto de vista institucional, mas os funcionários estão usando fortemente, né? Então, isso também é uma questão da organização pensar, porque depende de como o funcionário está usando. Por exemplo, se ele estiver usando na interação pessoal com dados da empresa, tem um problema de sigilo, de confidencialidade muito grande das informações. E aí tem várias outras questões. Bom, aí também não identificamos, mesmo as empresas que já usam inteligência artificial há mais de uma década, não encontramos, de fato, uma governança de IA. Né? O que tem, as mais avançadas, tem alguns procedimentos. Bom, para terminar, assim, perguntas que são importantes de ser feito quando se adota a inteligência artificial. Qual a taxonomia de risco? Né? Então, cada organização tem um apetite de risco diferente. Né? Então, não pode ser tratado da mesma maneira. Então, todos os modelos de inteligência artificial, assim como tudo que a gente faz na vida, tem um risco determinado. Então, o risco... Ao adotar um sistema de inteligência artificial, o risco embutido naquele sistema tem que ser compatível com o apetite de risco da meia organização. Então, isso é uma discussão. Como enquadrar a organização nos parâmetros de obrigações indicados? Bom, eu estou bastante envolvido no processo de regulamentação aqui no Brasil, né? Agora estamos na fase do PL 2338, que está na comissão do Senado, a comissão temporária do Senado. O senador Rodrigo Pacheco adiou a entrega do relatório final para setembro, mas em algum momento nós vamos ter um marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. Então, as organizações, ao desenvolver e usar a inteligência artificial, têm que estar enquadradas. Além disso, existem outras diretrizes e normas, leis setoriais que já endereçam as questões de inteligência artificial. E fortemente, tanto na PL 2338 como na lei, na Europa entrou já em vigência a lei de inteligência artificial, agora é 1º de agosto. Né? Ela tem um cronograma de 2 anos, cada uma das etapas tem uma data para entrar em vigência. Mas não é mais uma proposta, já é uma lei de inteligência artificial europeia desde 1º de agosto. Então, tanto a PL 2338 como a lei europeia tem uma parte muito forte de obrigatoriedade de documentos. Então, isso tudo, o mercado, as pessoas que estão à frente dos negócios, têm que começar a se familiarizar. Então, a recomendação, assim, é muito difícil, quase eu acho impossível, uma organização ter todos os recursos internos, principalmente as organizações que não são monstruosas, como, por exemplo, uma Petrobras. Então, é importante, sempre vai ter parceiros. O importante é não ter parceiros por ocasião, é estabelecer um ecossistema de parceria estratégico, criar um comitê de ética. Essa função é uma função específica, o Chief Artificial Intelligence Officer está cada vez mais disseminado, principalmente nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, um responsável na organização pela inteligência artificial. Complemente agora, o resto eu já comentei. Estou um pouco mais rápido porque está terminando. Aí eu nunca ponho um texto, né? Mas isso, na verdade, está o texto no relatório da pesquisa da Brasca que a gente está lançando, e eu acho que ele resume bem
tudo que eu comentei, por isso eu vou ler para vocês. Vocês me perdoem, mas eu vou ler. E aí para vocês lerem também. Adotar a inteligência artificial é uma jornada, com tentativas e erros, experimentando soluções e comparando com as soluções tradicionais, sempre preservando a relação entre investimento e retorno. É longo caminho a percorrer entre a etapa de laboratório, né, a experimentação, e a efetiva entrada em produção, a vida real. Etapa que requer transformações significativas na cultura, nos processos, na linha de comando, nos fundamentos éticos, no apetite ao risco e na capacitação dos colaboradores. Definir o problema de negócio é vital para evitar expectativas irrealistas. É como eu disse já, tem que identificar aonde a inteligência artificial tem valor agregado. Se não tiver claro isso, provavelmente vai ter decepção com os resultados. O retorno não vai compensar o investimento feito. A inteligência artificial não resolve todo e qualquer problema. São recursos que podem ser solução para alguns problemas, particularmente os que têm ganhos de eficiência e escala com base em extrair insights de grandes volumes de dados. Aí, agora é o último mesmo, que já esgotei meu tempo, uma das dificuldades de lidar, um desafio de lidar com essa tecnologia, é o fato que ela está em processo de mudança todo o tempo. Basicamente, nós temos uma técnica, mas as soluções, a partir dessa técnica, elas, todo o tempo, surgem novas soluções. Para dar um exemplo, a primeira versão da hoje Lei de Inteligência Artificial da Europa foi colocada em consulta pública em 21 de abril de 2021. Naquela primeira versão, o chatbot era apenas tratado da seguinte forma: quem estava disponibilizando no mercado um chatbot tinha que avisar para o usuário se ele estava interagindo com uma máquina ou com uma pessoa. Era só isso. Evidente que o ano passado tiveram inúmeras modificações, porque o chatbot mudou de natureza totalmente a partir dessas soluções de IA generativa. Aqui são meus 2 últimos livros, que foram só sobre inteligência artificial. Agora eu estou escrevendo o 3º. Eu só publico nas redes sociais os meus textos, e a rede social que eu mais atuo, por razões óbvias, é o LinkedIn. Eu sempre discuto qualquer comentário, vocês podem ver lá, eu respondo, porque eu coloco meus textos exatamente para ter o debate, e é isso. Nem sei quanto tempo eu passei, eu sei que passei do tempo. Muito obrigada por tanto conhecimento compartilhado, professora. Obrigada mesmo. Vamos fazer uma foto com o pessoal? Ela está vindo aí, ó. Ih, tem brinde? Quando a gente te lê lá no jornal, na revista, a gente fica assim, né? O que mais a gente conseguiria absorver ao vivo e em cores? Hoje a gente está aproveitando esse momento.